Nós temos aí as flutuações econômicas de curto prazo. Nós temos deslocamentos da demanda agregada ou da oferta e da oferta agregada que podem provocar situações de desequilíbrio, por exemplo, no nível de preço. Um deslocamento adverso da oferta agregada, nós vimos na aula passada, pode da oferta agregada, provoca, conforme nós vimos na aula passada, provoca o que nós chamamos de estagflação, né? Que é uma inflação conjugada com uma recessão. Nós vimos que outros tipos de deslocamento da curva da demanda, por exemplo, o deslocamento adverso, o deslocamento positivo da curva de demanda agregada, também pode levar a um aumento do nível de preço, certo? E aí a ideia hoje é ver como que as políticas econômicas, especificamente nesse caso aqui, inicialmente, a política monetária, né? Uma injeção monetária, quando eu falo injeção monetária, é o aumento da quantidade de moeda disponível, né? O aumento da oferta de moeda, o aumento da liquidez. Como é que seria a influência dessa política monetária sobre a demanda agregada? E a influência disso, né, nesse equilíbrio, nesse modelo de equilíbrio de longo prazo que nós estamos estudando ao longo dos nossos últimos encontros. Então vamos lá. Primeiramente, a oferta de moeda nós já sabemos, nós vimos também lá atrás, né? Nós já sabemos que a oferta de moeda ela é determinada pelo Banco Central. O Banco Central utiliza a oferta, o aumento ou a redução da oferta monetária, como instrumento de política econômica, né? Aumentando a disponibilidade de liquidez ou reduzindo a disponibilidade de liquidez. Vamos imaginar então uma injeção monetária e o efeito dessa injeção monetária, ou seja, desse aumento da disponibilidade de liquidez, o efeito dessa injeção monetária sobre a taxa de juros. Colocamos isso no gráfico aqui eu estou chamando de MS1 e MS2, exatamente a oferta de moeda, né? E estou chamando de DM, exatamente a demanda por moeda, certo? Isso é o que nós estamos chamando ali. Imaginemos que o Banco Central faça, né, um aumento da oferta de moeda, ou seja, a oferta de moeda que estava aqui, né, nesse nível de equilíbrio, a essa determinada taxa de juros, ela passa então para um segundo momento. O Banco Central vai pensou bem hoje, fazendo tudo bonitinho, maravilha, sabe o que é isso? Teor de álcool, né? Não, teor de sangue, melhor dizendo, nas minhas veias alcoólicas, né? Que faço o que eu fico com essas minhas trocas aí, né? Então está aqui, ó, o deslocamento positivo da curva de oferta de moeda, o Banco Central ofertando mais moeda, aumentando a liquidez da economia, a demanda por moeda sendo mais ou menos a mesma, isso equivale a dizer que a taxa de juros teve uma queda. Essa situação, esse aumento da quantidade de moeda disponível, ele vai levar necessariamente a uma situação de deslocamento da demanda agregada, certo? Esse aumento da liquidez, independentemente aqui do nível de preço, né? Vou colocar aqui para vocês o mesmo nível de preço, isso vai levar a um deslocamento da demanda agregada, né? Deslocando a demanda agregada positivamente. Por quê? Porque uma injeção de moeda, uma injeção monetária, provoca um deslocamento da demanda agregada. Simples, né? A quantidade, quando a gente fala que houve um aumento da oferta de moeda, é porque os senhores e senhoritas estão com mais liquidez, com mais recursos para aquisições. Então, consequentemente, com esse deslocamento, com esse aumento da oferta de moeda, o deslocamento positivo da oferta de moeda, vocês terão mais capacidade de compra. Mais capacidade de compra, isso aumenta a capacidade, aquilo que vocês têm condições de comprar, né? Não só vocês, mas a sociedade como um todo, né? Os gastos da sociedade como um todo passam a ter a possibilidade de serem maiores, mesmo com o mesmo nível de preço. Você tem agora uma maior quantidade de moeda disponível para que você gaste. Então a sua demanda, a demanda agregada do país, né? A demanda agregada da sociedade vai se deslocar positivamente. É o que está colocado aqui para vocês. A qualquer nível de preço dado, uma maior oferta de moeda provoca uma redução da taxa de juros. Está aqui, ó, essa maior oferta de moeda provoca uma redução da taxa de juros. Uma redução da taxa de juros vai provocar o quê? Um aumento da demanda agregada.
agregada. Se a taxa de juros cair, quer dizer que você tem mais condições de financiar um carro, por exemplo, de financiar um imóvel, por exemplo, né? A empresa tem mais condições de fazer um financiamento de uma máquina que ela quer aumentar a produção. Tudo isso nós já sabemos, né? Nós já sabemos que a demanda agregada é formada por C mais I, mais G, mais X, menos M. E essa redução da taxa de juros atua aqui no consumo, atua aqui no investimento, né? Aumentando a nossa capacidade de consumo, aumentando a nossa capacidade de investimento, consequentemente, vamos chamar de Y, nós estamos usando a notação Y, consequentemente, aumentando a demanda agregada, deslocando a demanda agregada positivamente, né? Então, a gente poderia deduzir da forma que está aqui, então a maior oferta de moeda equivale a uma redução da taxa de juros. Nós estamos mostrando aqui no gráfico uma redução da taxa de juros, e uma menor oferta de moeda equivale a um aumento da taxa de juros. Por isso, meus queridos, é que quando o governo resolve, né, aumentar a taxa de juros ou reduzir a taxa de juros, ele está influenciando diretamente na demanda agregada. Se o governo promove uma queda da taxa de juros, né, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo que ele estivesse fazendo um aumento da oferta da moeda. E ele vai derrubar a taxa de juros. Essa derrubada da taxa de juros provoca deslocamento positivo da curva de demanda agregada. Recentemente, o Comitê de Política Monetária promoveu um aumento da taxa de juros de 9% para 9,5% da taxa de Selic. Vocês sabem o que é a taxa de Selic, né? É a taxa que norteia as taxas de juros do Brasil. É Selic, Sistema Eletrônico de Liquidação e Custódia. A taxa inicial, a taxa básica, né? Os juros básicos da economia. O Banco Central aumentou, ou melhor dizendo, aumentou a taxa básica, a taxa Selic, para 9,5%. Se ele estava aumentando a taxa Selic, ele estava promovendo o equivalente a um deslocamento positivo da oferta agregada ou um deslocamento negativo da oferta de moeda, melhor dizendo aqui. Quando o governo, quando o Copom aumentou a taxa de juros de 9 para 9,5%, ele estava promovendo indiretamente um deslocamento positivo da oferta de moeda ou um deslocamento negativo da oferta de moeda? Negativo, muito bem, né? Negativo. Um aumento da taxa de juros equivale a uma menor oferta de moeda. Uma menor oferta de moeda equivale a um aumento da taxa de juros. Então, essa decisão recente do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, aumentar a taxa de juros de 9 para 9,5%, indica que ele está fazendo uma política de redução da oferta de moeda. Esta redução da oferta de moeda, ela tem a intenção de provocar deslocamentos positivos da demanda agregada ou deslocamentos negativos da demanda agregada? Negativos, muito bem, né? Essa redução a ideia deles é provocar deslocamentos negativos da demanda agregada. Vamos ver como é que isso influencia, né? Como é que esses deslocamentos da demanda agregada, devido a maior ou menor oferta de moeda, influencia a renda, né? A atividade econômica e influencia o nível de preço. Para isso, nós vamos usar um modelinho que nós desenvolvemos nas aulas anteriores. O modelinho aqui, o nosso gráfico de equilíbrio de curto e longo prazo. Está aqui no quadro, né? Vamos lá. Vamos pensar um deslocamento inicialmente, um deslocamento positivo da oferta de moeda. E vamos para o nosso gráfico aqui, ó. Vamos lá. Esse é o mercado em equilíbrio. Ele estava em equilíbrio aqui, né? Com a curva de oferta de longo prazo, a curva de oferta de curto prazo e a curva de demanda agregada, as três curvas convergindo aqui para esse ponto A. Esta era o PIB, ou a renda, né, gerada, a atividade econômica, a produção de bens e serviços gerados na nossa economia hipotética aqui, a esse preço, a esse nível de preço. Até aqui todo mundo enxerga a mesma coisa que eu, uma curva de oferta agregada de longo prazo,
uma curva de oferta agregada de curto prazo. Por quê? Porque no longo prazo a oferta agregada não depende do nível de preço, depende de outros fatores, por isso é que ela é assim, né? Vertical. Uma curva de oferta agregada que no curto prazo depende do nível de preço, e depende de que forma? Ela é positivamente inclinada, uma relação direta entre a oferta e o nível de preço no curto prazo, e a curva de demanda agregada, que tem relação inversa com o nível de preço, né? E ela é a mesma tanto de curto quanto de longo prazo. Esse é o modelo de equilíbrio de longo prazo de uma economia. O ponto de equilíbrio, né? A produção de equilíbrio, o nível de preço de equilíbrio, é esse aqui, nesse ponto onde se encontra as três curvas: a de oferta agregada de longo prazo, a de curto prazo e a de demanda agregada. Aqui o mercado, essa economia, melhor dizendo, está em equilíbrio. Ela está a esse nível de preço aqui, P1, essa economia vai produzir essa quantidade de bens e serviços, vai ter esse nível de atividade econômica, vai ter esse nível de renda aqui, Y. Dúvidas? Até aqui tranquilo? Né? Aí nós tivemos um deslocamento positivo da curva de oferta de moeda, saiu de S1 para S2, ela se deslocou positivamente. Por causa desse deslocamento positivo da curva de oferta de moeda, a curva de demanda agregada de moeda, a curva de demanda agregada do sistema se deslocou de DA1 para DA2, se deslocou positivamente. Então nós vamos desenhar aqui, olha lá, essa curva, ela lá, se deslocando de DA1 para DA2. O que nós vamos observar? Houve aqui uma flutuação de curto prazo. O ponto de equilíbrio que estava aqui, ó, convergido certinho, curto prazo com longo prazo, já no curto prazo já não está mais aqui, porque a demanda agregada não está mais aqui, ó. A demanda agregada foi para lá. O que vai acontecer com esse ponto de equilíbrio? Ele vai vir para cá na posição dele, indicando agora um novo nível, olha lá, um novo nível de preço P2. Houve um aumento do nível de preço de P1 para P2, mas em compensação também houve um aumento do nível de atividade econômica da produção de bens e serviços de Y1 para Y2, certo? É o que está resumido aqui embaixo. No curto prazo, um aumento da oferta agregada provoca um aumento de Y, né, da renda de Y1 para Y2 e do nível de preços, subindo também, de P1 para P2. Só que no longo prazo, a oferta continua a mesma, ela não se deslocou. A oferta agregada de longo prazo não tem nada a ver com o nível de preço. Então ela não se deslocou, ela continua lá mesmo, não tem nada a ver com a oferta de moeda. A produção real do país, a oferta é o PIB real, ele não tem nada a ver com a oferta de moeda, é real, não é uma variável monetária. O que vai acontecer? Se essa oferta de longo prazo continua aqui, no mesmo nível, não conseguiu, não houve deslocamento disso, a nossa capacidade de produção não houve deslocamento disso, o que vai acontecer? A tendência é que isso se equilibre novamente aqui naquela posição. Só que vai se reequilibrar novamente na posição C a um nível de preço mais alto ainda. E essa posição Y1 aqui, Y2, tende a retornar para cá, para Y1. Moral da história: um deslocamento, um aumento da oferta de moeda só é capaz de provocar no longo prazo um aumento do nível de preço. No longo prazo, o aumento da oferta de moeda não vai representar um aumento da produção, só vai representar o quê? Um aumento do nível de preço. Aumento do nível de preço é o quê, gente? Inflação. O que vai sobrar desse deslocamento positivo da oferta de moeda, desse aumento da oferta de moeda que o governo teria dado aqui nessa situação? Vai sobrar no longo prazo apenas um aumento do nível de preço, já que a produção vai voltar ao patamar natural dela, certo? Na realidade, então, nós podemos deduzir e concluir que o aumento da oferta de moeda só
provoca uma expectativa de aumento de riqueza, de curto prazo. É como se nós tivéssemos uma ilusão momentânea, num período curto, de que nós ficamos mais ricos, mas na realidade, no longo prazo, essa riqueza vai se transformar apenas em aumento do nível de preço, em aumento do nível de preço. E essa distância aqui, ó, esse período aqui, tipo, são dois, se vai ser 6 meses, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, a gente não sabe o período, esse período é indeterminado, mas é fato que no curto prazo, se o governo insistir em incentivar, por exemplo, o aumento da demanda agregada, apenas com o aumento da oferta de moeda, uma posição, né, que não vai se sustentar, né, não vai se sustentar no longo prazo. É uma ilusão de aumento da atividade econômica que vai se sustentar apenas no período curto de tempo, no curto prazo. No longo prazo, essa situação de deslocamento positivo da oferta de moeda vai se refletir apenas em mais inflação. Sabe aquela ilusão que a gente falava, ilusão de riqueza, que é como falar que os períodos de inflação, você já deve ter ouvido algumas pessoas falar, gostava da época da inflação porque tinha mais renda, tinha mais dinheiro, tinha mais emprego, né? E é essa ilusão que estava tendo aqui. É uma ilusão momentânea, provocada por um aumento momentâneo da capacidade de liquidez que não se sustentava no longo prazo. Quando o plano real acabou com a inflação, né, a gente costumava dizer que existiam as viúvas da inflação. As viúvas e os viúvos da inflação. Aquelas pessoas que acharam que o tempo da inflação era melhor, porque tinha mais emprego, mais renda, porque a economia ainda estava numa fase de ajuste. Hoje essas viúvas já entenderam que a economia é melhor sem inflação, mas não viveu o momento. Eles tinham essa ilusão de riqueza aqui. Beleza? Então, vamos resumir aqui. No curto prazo, um aumento da oferta de moeda provoca aumento da riqueza, da atividade econômica e do nível de preço, é o nível P2. Mas no longo prazo, esse aumento da oferta de moeda vai provocar apenas aumento de preço, vai sair de P1 e foi lá para P3, porque o Y2 não vai se sustentar, vai voltar aqui novamente para o Y e nós não teremos um aumento da riqueza. Perfeito? Tranquilo? Dúvidas? Lamúrias? Lamentações? Numeras? Não? Maravilha. Então nós vimos. Vamos imaginar o contrário, né? Já que a gente pega Bom, vamos imaginar então o contrário. Nós imaginamos um deslocamento positivo, vamos imaginar um deslocamento negativo da oferta de moeda. Em vez do governo aumentar a oferta de moeda, ele faz o que ele está fazendo hoje. A taxa de juros estava em 7,25%, agora está a 9,5%. Como nós vimos, um aumento da taxa de juros equivale a uma menor oferta de moeda. Então o governo está diminuindo a oferta de moeda. Na realidade, o governo está fazendo deslocamentos negativos e não positivos da oferta de moeda. Deslocamentos negativos da oferta da moeda vai provocar deslocamento da demanda negativo, da demanda agregada. Vai sair em vez de ir para DA2, vai para DA3 negativamente. Então, ao invés de acontecer esse deslocamento ali, o que o governo quer? O governo que está fazendo é isso, ó, é promovendo deslocamento negativo da demanda agregada. Ele reduziu a oferta de moeda, aumentando a taxa de juros, que é a mesma coisa, né? Isso fez a demanda agregada se deslocar negativamente. Então a demanda agregada se deslocou aqui, ó, negativamente. Foi isso que o governo fez ao aumentar a taxa de juros para 9,5%. Qual que é a intenção? Ó, um ponto de equilíbrio estava aqui, digamos assim, né? A esse nível de preço. Agora o governo vai fazer o quê? Ele reduzindo a oferta de moeda, mandando a demanda agregada para cá, esse equilíbrio vai vir para cá, ó, a um preço
nível de preço menor. Naturalmente, a um nível de atividade econômica menor. Mas o que nós tivemos? Nós tivemos uma redução do nível de preço. Redução do nível de preço, a intenção do Estado, do governo é o quê? Então, fazer com que o nível de preço caia. Redução do nível de preço é a mesma coisa que a gente falar de redução da inflação. O governo quer colocar a inflação novamente mais próximo da média, né? Da meta de inflação que ele mesmo determinou. Mas essa ação de política monetária do governo, de reduzir, aumentar a taxa de juros, reduzindo a oferta de moeda, né? Vai fazer com que o nível de preço caia, mas olha aqui vocês veem também, a atividade econômica que estava aqui também tende a cair no curto prazo. Mas da mesma forma, no longo prazo, qual que é a tendência? É que esse ponto de equilíbrio que está aqui volte a se equilibrar no nível que tem que ser equilibrado, e aí nós temos ainda mais queda de juros. Quer dizer, no curto prazo, uma redução da oferta de moeda vai levar, né, uma redução da oferta de moeda vai provocar uma redução da renda, mas também uma redução do nível de preço. Já no longo prazo, essa diminuição da oferta de moeda só vai provocar redução dos níveis de preço, não vai mais provocar redução da atividade econômica, porque esse ponto de equilíbrio volta para lá. Entendemos a dinâmica? Amiguinho? Entendeu? Tem certeza? Certo? Entendeu a dinâmica? Mas é muito tranquilo. É só você fazer aquilo ali que nem o Jack, né? A rabiscar, eu fui rabiscando. Mas se a gente for fazer passo a passo, se você fizer passo a passo, você, igual nós fazíamos lá, quando nós estávamos vendo a vida de economia, vai fazendo por partes. Igualzinho que é o estripador. Por partes. Isso. Ó, você primeiro representa o mercado em equilíbrio, oferta agregada de longo prazo, oferta agregada de curto prazo, demanda agregada. Vou representar o mesmo gráfico ali, só que em partes. Tá? Aí, ó, beleza. Está aqui o nosso gráfico em equilíbrio. Vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu? O governo reduziu, ou melhor, aumentou a taxa de juros de 7,25 para 9,5. Para 9,5, aumento da taxa de juros equivale a mesma coisa de menor oferta de moeda. Menor oferta de moeda provoca. O que é menor oferta de moeda provoca? Que dá a demanda agregada. Provoca deslocamento positivo da demanda agregada ou negativo? Negativo. Então a demanda agregada que estava aqui vai vir para cá. Eu vou representar esse deslocamento negativo da demanda agregada aqui, ó, nesse meu gráfico de equilíbrio de longo prazo. Olha o que eu estou representando ali aqui, ó, DA2, certo? Esse pontinho de equilíbrio que estava aqui, ele vai vir para onde? Ele vai vir para onde? Mentira minha. Vai vir para onde? No curto prazo ele vai vir para cá. E aí, ó, eu vou ter um nível de preço mais baixo e em contrapartida, um nível de produção mais baixo. Então, no curto prazo, o que esse aumento da taxa de juros fez? Fez com que o nível de preço caísse, a inflação diminuiu e o nível de emprego também diminuiu, quer dizer, o desemprego aumentou. A produção, o nível de atividade diminuiu. Se a produção diminuiu, se o nível de atividade diminuiu, quer dizer que o desemprego vai aumentar. Mas no longo prazo, o que vai acontecer? Isso vai se reequilibrar no ponto que deveria ser, que vai ser esse ponto aqui. Quer dizer, esse Y2 que está deprimido, ele vai voltar aqui para o Y1. E esse nível de preço aqui vai continuar, V2, vai continuar caindo. Moral da história: aumento da taxa de juros, menor oferta de moeda, representa o quê? No curto prazo, queda da atividade econômica e queda da inflação.
no nível de preço. No longo prazo, somente queda da inflação ou queda do nível de preço. Agora vocês conseguem explicar por que o governo aumenta ou diminui a taxa de juros. Qual é a intenção do governo em aumentar a taxa de juros, diminuir a taxa de juros? Qual é a intenção do governo em aumentar ou diminuir a oferta de moeda? Ok? E agora, amiguinho, dúvidas, lamúrias, lamentações, churumelas? O mais claro agora é só fazer que nem o Jack, né? O estripador faz parte, a parte, né? Esquartejo o gráfico que você vai entendendo. Bom, nós falamos em influência da política monetária sobre a demanda agregada. Agora nós vamos falar sobre influência ou como a política fiscal pode influenciar a demanda agregada. Dois tipos de política econômica, a monetária e a fiscal. Na aula que vem, a gente vai colocar os outros tipos de política econômica para vocês, certo? Vocês já vão ter em mente o modelo é sempre esse gráfico com 3 curvas, para vocês fazerem a análise. Mas aí a gente vai contar com vocês outros instrumentos de intervenção do governo no mercado, na economia. Vamos lá, como é que o governo pode, através da política fiscal, influenciar a demanda agregada? Primeiro, o que é política fiscal? Qualquer ação do governo, o que é? Qualquer ação do governo que envolva as decisões que ele tem que tomar com relação ao gasto ou com relação aos impostos, certo? Isso vai ser chamado de política fiscal. Isso está no âmbito da política fiscal. Então, toda a decisão, toda a escolha que o governo tiver que fazer, que envolva gastos públicos, quantidade de aquisições do governo, ou que envolva o tamanho da arrecadação, dos impostos, os tributos, melhor dizendo, que o governo vai usar, cobrar, todas essas decisões que envolvam tributos e gastos com aquisições do governo, nós chamamos de política fiscal. Como é que essa política fiscal pode influenciar a demanda agregada? Primeira coisa, com relação aos gastos. Os gastos públicos, as aquisições do governo, as decisões com relação a gastos públicos do governo, pode influenciar a política, pode influenciar a demanda agregada de duas formas, através de dois efeitos. O chamado efeito multiplicador e o chamado efeito expulsão. Certo? Quando o governo gasta, quando ele faz gastos públicos, ele provoca um deslocamento adicional da curva de demanda agregada em função dos seus gastos. Por exemplo, se o governo gasta 1 bilhão de gastos públicos, com aquisições, com investimentos públicos, que seja, esse 1 bilhão que o governo gastou aqui, ele não aumenta a demanda agregada somente 1 bilhão. Ele aumenta a demanda agregada em mais de 1 bilhão. Existe o que nós chamamos de efeito multiplicador dos gastos públicos. E é fácil da gente entender isso. Porque para o governo fazer gastos com investimento, por exemplo, empresas tiveram que receber recursos. Pessoas tiveram que receber recursos. E o que você faz com os recursos que você recebe? Você consome. O que as empresas fazem com os recursos que elas recebem? Parte deles elas investem, parte desses recursos elas pagam salários, pagam outras pessoas que vão fazer o quê? Pagam as famílias que vão fazer o quê? Gastos de consumo. Então, os gastos do governo, parte dele, quando o governo gasta um valor em gastos públicos, o resultado desse gasto público não é somado simplesmente aqui e vai aumentar a demanda agregada no equivalente do valor igual àquele gasto público. Vai haver um efeito multiplicador dos gastos públicos. Não sei se vocês já viram uma propaganda institucional do governo brasileiro. Aliás, o governo brasileiro é muito bom de propaganda, Para fazer não é bom não, mas para fazer propaganda é uma maravilha, Independentemente da legenda partidária que está partindo, certo? Nós somos ótimos governos no Brasil, é ótimo fazer propaganda. Tem uma propaganda do governo federal sobre o Bolsa Família, que ele coloca, uma família que recebia Bolsa Família numa escadinha e indo ao supermercado, e aí, teoricamente, aquela escadinha é a escada que ele adquiriu capacidade de consumo em função daquele valor que ele está recebendo de Bolsa Família. Aquele Bolsa Família é um gasto do governo, E aí, atrás daquela família, é uma mãe, com uma criancinha,
Atrás daquela família veio o cara da mercearia, que também consome, veio o cara da padaria, veio o cara do açougue, veio o cara, uma série de pessoas também subindo na escadinha, exatamente sinalizando esse efeito multiplicador. O governo fez um gasto público, aquela família pôde consumir, mas não só aquela família pôde consumir, outras famílias, em função daquele gasto público, também consumiram. Então, o efeito multiplicador é isso, né? É um deslocamento adicional. O governo gastou 1 bilhão aqui de gastos públicos, 1 bilhão de gastos públicos, mas não é só esse 1 bilhão que vai ser somado aqui, que veio para cá, além desse 1 bilhão que é somado aqui, é somado mais valores de consumo de investimento e, consequentemente, soma-se mais, multiplica-se mais, né? Valores naquela somatória da renda da demanda agregada, provocando então esse gasto público, provocando um deslocamento adicional da demanda agregada. Esse deslocamento adicional, provocado pelo gasto de 1 bilhão de reais ali, é o que nós chamamos de efeito multiplicador. O governo gastou 1 bilhão, mas o aumento aqui fez de 1 bilhão foi de 1,5 bilhão. Quer dizer que o efeito multiplicador foi de 0,5. O efeito foi de 1,2 bilhão, quer dizer que o efeito multiplicador foi de 1,2, certo? E assim sucessivamente, tá certo? 1 bilhão chegou, foi 1,5, né? Chegou 2 bilhões, então foi de 2,0. Chegou 2 bilhões e meio, foi de 2,5. E assim esse é o efeito multiplicador. Além do efeito multiplicador, os gastos públicos provocam um efeito que nós já conhecemos. Provocam um efeito expulsão. Se o efeito multiplicador é um deslocamento adicional, né, que o gasto público provoca, o efeito expulsão é o recuo da demanda agregada decorrente do aumento da taxa de juros devido ao gasto público maior. Lembra quando nós estudamos lá o mercado de fundos emprestáveis? Nós falamos isso, que quando o governo faz gastos públicos grandes e ele incorre por causa disso em déficit públicos, ele passa a ser um demandador de recursos no mercado de fundos emprestáveis. Lembram disso? E como ele vai demandar no mercado de fundos emprestáveis, e a gente falou que mercado de fundos emprestáveis, né, dinheiro, né, taxa de igual chuchu, né? Se tiver muita gente querendo comprar chuchu na feira, o que acontece com o preço do chuchu? Sobe, né? Da mesma coisa. Se tiver muita gente querendo pegar dinheiro emprestado e menos dinheiro emprestado para ser colocado lá, o que acontece com a taxa de juros, com o valor, com o preço desse dinheiro? Sobe. Então, quando o governo incorre em gastos públicos, e isso acaba incorrendo em déficits públicos, ele acaba competindo também, né? Competindo também por recursos, recursos emprestáveis, né? Por dinheiro, né? Por fundos emprestáveis no mercado de fundos emprestáveis. Isso faz com que a taxa de juros suba. Quando a taxa de juros sobe, o investimento diminui, não é isso? Nós já não sabemos disso. Se a taxa de juros está mais alta, você que é um empresário ia comprar mais uma máquina. Se a taxa de juros, para poder expandir o seu interesse, se a taxa de juros está muito alta, você fala, não vai dar para comprar essa máquina agora. Você decide investir menos. Então recua o investimento. Se a taxa de juros sobe, você fica mais caro para você financiar um carro, uma geladeira, uma televisão. Então você não financia o carro, não financia a geladeira, não financia a televisão. O consumo recua. Então o gasto público ele tem dois efeitos. Um positivo, que é o efeito multiplicador, e o outro negativo, que é o efeito de expulsão. A política fiscal, então, vai influenciar a demanda agregada positiva, deslocando positivamente a curva de demanda agregada, ou negativamente, deslocando negativamente a curva de demanda agregada. Mas isso vai depender do tamanho do efeito multiplicador e do efeito de expulsão. Se o efeito multiplicador for maior que o efeito de expulsão, a demanda agregada, isso vai ser igual a uma demanda agregada maior do que o G, né? Um deslocamento, uma soma, um aumento da demanda agregada maior do que o gasto público. O gasto público foi de 1 milhão, mas o efeito multiplicador foi maior que o efeito de expulsão, então a demanda agregada vai se deslocar com um valor maior de 1 milhão, 1,5 milhão. Ela deslocou-se positivamente. Se o
que o efeito expulsão, isso vai ser igual a um deslocamento para baixo da demanda agregada. A demanda agregada vai ser deslocamento, né? Vai ser menor que G. Então, 1 milhão de gasto público, o efeito multiplicador menor que o efeito expulsão, em vez de a demanda agregada subir 1 milhão, ela sobe 500. Então, ela vai se deslocar negativamente. Em vez dela subir, ela cai. Em vez dela aumentar, ela diminui. O que determina o tamanho, professor, do efeito multiplicador do efeito expulsão? É a qualidade do gasto público. Se o gasto público do governo é com gastos de investimento e não com gastos de custeio, mesmo gasto de 1 milhão, ele foi canalizado para gastos de investimento, infraestrutura, energia, estrada, né? Energia, saneamento, gastos de investimento. Se esse bilhão foi gasto com gastos de investimento, então o efeito multiplicador será maior que o efeito de expulsão. Se esse gasto, 1 bilhão, foi com custeio da máquina pública, então o efeito de expulsão pode ser maior, né? Ou o efeito multiplicador vai ser menor e o efeito de expulsão pode ser maior que o efeito multiplicador, em vez de causar um benefício com a demanda agregada, causar uma dificuldade da demanda agregada. Beleza? Se, por exemplo, esse 1 bilhão for para custear, né, o nosso Congresso, não sei se os senhores sabem, mas o Congresso brasileiro é o Congresso mais caro, só perde para os Estados Unidos. Gasta-se 14 milhões por dia. Não, 14 mil por minuto é o que custa o Congresso Nacional. Uma coisa assim, tá? É só vocês pesquisarem, está na internet, eu não guardei os números todos, mas saiu uma pesquisa feita por uma ONG e está nos jornais. Saiu no jornal de sexta-feira, se não me engano. Sexta-feira agora. Passou. Tá certo? Ah lá, é só você ver. O Congresso brasileiro só não é mais caro que o Congresso dos Estados Unidos. Mas em termos de percentual do PIB, nós somos o Congresso mais caro. Você acha certo? Eu acho isso horrível, né? Eu acho isso horrível, né? Mas fazer o quê? Mas se o senhor fosse político, eu achava certo e errado. Continuaria achando horrível. Continuaria achando horrível, né? A alteração, isso não depende de uma pessoa só, né? Isso depende de uma coisa um pouco mais profunda. O modelo político é que tem que mudar. O modelo de representatividade é que tem que mudar. Certo? Alterações dos impostos, nós vimos que os gastos podem influenciar a demanda agregada, mas as alterações dos impostos também influenciam a demanda agregada. Né? Como? Né? Uma redução do imposto aumenta a renda disponível. Se o governo reduz os impostos, ele vai aumentar a renda disponível. Vocês recebem o salário de vocês, a renda de vocês. Claro que aqui nessa sala não tem ninguém que recebe menos de 10 mil por mês. Né? É claro que sempre o salário, essa sala aqui é para a gente quiser bem. Né? Mas vocês não recebem os 10 mil, os 20 mil. Vocês recebem uma renda disponível, descontado os impostos. Né? Além dessa renda que vocês recebem, vocês pagam impostos quando vocês adquirem bens e serviços. Para comprar o seu carro, você paga imposto. Para comprar o seu computador, você paga imposto. A sua calça, você paga imposto. Tá certo? Os chamados impostos indiretos incidem sobre a produção e sobre o consumo. Né? Se o governo reduz esses impostos, é como se ele estivesse aumentando a sua renda disponível. Se teve um aumento da sua renda disponível, esse aumento da sua renda disponível vai impactar em possibilidade de aumento do consumo. O aumento da renda disponível das empresas vai impactar em possibilidades de maiores investimentos e, consequentemente, maior demanda agregada. Então, redução dos impostos provoca um aumento de deslocamentos positivos da demanda agregada. Aumentos de impostos provocam deslocamentos negativos, redução da demanda agregada. Então, dependendo do que o governo quer, em termos de objetivos de política econômica, que é o que nós vamos ver na aula seguinte, isso aqui é a nossa estrutura de análise, né? O governo pode aumentar ou diminuir a tributação, pode aumentar ou diminuir a oferta de moeda. A oferta de moeda é o que nós chamamos de política, o tratamento que ele dá à oferta de moeda é o que nós chamamos de política monetária. E o que ele dá, o tratamento que ele dá em termos de gastos e de tributação é o que nós chamamos de política fiscal. Dúvidas?
lamúrias, lamentações, churumelas